Em nossa cidade tem uma figura que, ao meu ver, é muito brilhante, e ainda que não professe a nossa fé, professa a fé no Deus único, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o nosso Deus, que é a figura do Rabino David Weitemann, que eu sinceramente gosto muito de escutar as suas reflexões, que são bastante profundas. Em uma dessas reflexões, ele contou a história de um grande empresário que sempre era chamado a fazer uma conferência em uma determinada empresa, mas essa conferência deveria acontecer no dia de sábado. Este empresário sempre então negava quando o convite lhe era feito. E aquele que o queria contratar aumentava sempre mais a oferta, ao ponto de não poder mais dizer olha, o máximo que eu posso te oferecer é isso. E não era pouca coisa, hein? O máximo que eu te posso oferecer é essa cifra. Por que você não vem fazer a palestra? E este respondeu: sábado é o dia do Shabat, que para um hebreu é um dia de descanso. E a maior lei da cultura hebraica, dada por Deus ao povo de Israel. Ele disse: eu não posso ferir o meu sábado por causa de dinheiro, por maior que seja. Nesse momento, aquele que o queria contratar disse: agora eu entendi qual é a verdadeira riqueza deste homem. O que ele quer dizer? Ele percebeu que a grande riqueza daquele homem é Deus. É Deus. E aquilo que Deus pede para ele não pode ser transgredido. Isso nos ajuda a pensar e iluminar, ou seja, ser iluminados pelo Evangelho de hoje, que vai nos dizer mais ou menos nesta linha. Jesus Cristo dá uma diretriz muito clara. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. E aí alguém poderia pensar: e agora, o que eu faço? Se nós pensarmos do ponto de vista da teologia da prosperidade, de linha protestante, ela vai dizer o contrário disto aqui. Ela vai dizer que o homem é abençoado à medida de quanto mais bens ele tem e ele possui. E isto é um grande erro, porque alguém pode possuir todos os bens do mundo e não possuir Deus. Pode, inclusive, possuir todos os bens do mundo em nome de Deus e deixar de lado aquilo que é mais importante, o relacionamento com Deus. Mas, sobretudo, deixar de lado o fato de que o bem que Deus me dá é aquilo que me permite relacionar-me com os meus irmãos. Portanto, para nós cristãos, o problema não é ter mais ou menos bens. É o que nós fazemos com esses bens. Se a vida do homem não consiste na abundância dos bens, então no que ela consiste? Ela consiste na abundância de bênçãos. E é quando nós renunciamos ao apego às coisas materiais, mas compreendendo que tudo nos foi dado para nós homens e para a nossa salvação, é que nós vamos conseguir, diante dos bens, por mais que você tenha, por menos que você tenha, sermos livres. A parte da teologia da prosperidade, que quer medir a bênção segundo o número de bens que você possui, e aqui se você peca ou não peca, não conta nada. Por um outro lado, nós estamos dentro de um mundo em que a mentalidade é uma mentalidade utilitária, uma cultura de demonstração. Ou seja, que de alguma forma nós temos que produzir muito, temos que possuir muito, temos que demonstrar muito, mas é sempre vazia. E vazia por quê? Porque o defeito do tempo moderno é exatamente ter as coisas e não perceber que as coisas que se possui
são abertas para algo maior, para a vida com Deus. E o ponto central, alcançamos agora. Ter muitos ou menos bem independe na nossa espiritualidade. Porque o que conta na nossa espiritualidade é a liberdade de filhos de Deus, de possuir os bens e não ser possuído por Ele. Não ser possuídos pelos bens que nós temos. Agir com liberdade diante das bênçãos que o Senhor nos dá, que pode ser muitos bens ou poucos bens, e por isso ter a consciência de que aquilo que nós temos está ordenado para a nossa salvação e também para a salvação dos nossos irmãos. Por isso, se alguém possui uma quantidade boa de bens, isso não o bloqueia de perceber que também esses bens estão a serviço dos irmãos mais necessitados. Também está a serviço da missão da igreja, que também está a serviço das pessoas que estão ao redor. Aquele que tem poucos bens, também os bens que ele tem, está a serviço da salvação dele e da salvação daqueles que estão ao redor. E aqui não é cair no comunismo, porque o comunismo pretende implantar na terra uma paz e uma igualdade, e isso não existe. Porque cada um de nós somos diferentes. Tem pessoas que são mais perspicazes, tem outras que são mais inteligentes para matemática, outras mais inteligentes para a língua, outras têm capacidade de governo e por aí vai. Mas à medida que nós temos a consciência de que tudo aquilo que possuímos é uma benção e não uma ditadura e não algo que nos deve possuir, nós nos conseguimos liberar-nos disso e passamos a viver na liberdade de filhos de Deus. O grande exemplo católico disso é São Francisco de Assis. Ou seja, um homem completamente no encontro com Cristo, capaz de renunciar a tudo aquilo que lhe foi dado como herança e viver a profundidade da vida com Cristo e viver na plena dependência de Deus. Ou seja, por mais rico que eu seja, aquilo que conta é saber que nós dependemos de Deus e que os bens que nos foram confiados por graça de Deus, portanto, bênção, eles não têm poder de me possuir, e aí nós vamos ser completamente livres. Porque uma vez que as coisas criadas, que o dinheiro, que a política, que a corrupção, que a pornografia, o sexo, isso não me possui, eu agora posso ser verdadeiramente livre. E por que posso ser livre? Porque a minha vida estará orientada para aquilo que é novo, ou seja, a vida com Deus. E uma vida que não acaba. Portanto, ainda que vivamos em meio às coisas deste mundo, e vivamos com grande responsabilidade e com uma clareza de consciência, tudo o que nos foi dado está destinado para a vida com Deus. E aí nós vamos ser livres. E aí nós vamos poder comer tranquilamente, nós vamos poder beber tranquilamente, nós vamos poder estar com a nossa família tranquilamente, nós vamos poder fazer qualquer viagem tranquilamente, porque essas coisas não me definem e não me possuem. Porque se um cristão tiver que renunciar a uma viagem para ajudar quem precisa imediatamente, o fará com muita liberdade. Porque os bens não nos possuem. E o que é decisivo na nossa vida não é o ter as coisas, mas o saber orientar as coisas que nos foi dada para o céu. E é nesse sentido que o Senhor vai dizer de juntar tesouros no céu. Porque nós não podemos negar as coisas que nos foi dada. Seria um espiritualismo muito, muito pernicioso pensar que nós temos que negar todos os bens materiais e passar a viver uma vida puramente espiritual com a ideia de conseguir tesouros no céu. Não, não, não. Aquilo que nos foi dado, e atenção, nos foi dado porque tudo foi criado por meio de Cristo, por nós homens e para a nossa salvação. Quando somos capazes de acolher as coisas que o Senhor nos deu e nos confiou e saber dispô-las segundo a ordem e o critério da salvação, neste sentido nós estamos vivendo um profundo cristianismo.
E por que vivemos esta profundidade? Porque nós vivemos ela dentro de uma relação, dentro da relação com o Senhor. De fato, nós ouvimos na segunda leitura que São Paulo vai nos dizer: já vos desposastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Conhecimento, aqui no caso, seria em ordem à relação. Quanto mais nos relacionamos com Cristo, tanto mais o conhecemos. Portanto, o modo de agir do cristão é um modo novo, é um modo diverso, é um modo em que sabe ter as coisas dentro da sua verdadeira justiça. Para alguns, talvez tenha, de fato, a vocação, como aquela de São Francisco, de deixar tudo aquilo que possui, para viver a vida nova de Cristo na pobreza. Isso é uma vocação muito específica. Mas essa vocação não diminui a sua vocação. De repente, a sua vocação familiar, a sua vocação como um empresário, como um profissional bem-sucedido, isso não diminui. Pelo contrário, que graça que cada um ou muitos de vocês podem viver uma vida muito boa, profissionalmente, familiarmente. Isso é muito positivo. Só que isto não é o que decide. Isto não é o que decide. O que decide é o nosso relacionamento com Jesus. Se as coisas que foram criadas começam a impedir o relacionamento com Cristo, porque nós colocamos a esperança nela, neste momento, nós estamos cometendo um pecado muito grave. Porque aquilo, uma vez eu li uma poesia, acho que está até no meu Instagram, eu não lembro quando eu postei, mas está lá, muito bonita, que fala assim, que dizem que foi dita por São José: ainda que eu não vejo mais a beleza desse mundo, que eu não veja mais as estrelas sobre o céu, que não veja mais a vastidão do mar, nada será um problema. Não era essa palavra, mas essa palavra, isso não me dirá absolutamente nada, uma coisa assim, porque eu já encontrei o sentido de tudo isso, o próprio Cristo, o meu Salvador, uma coisa assim. Ou seja, a ideia é, uma vez que encontramos Cristo, as demais coisas não podem exercer sobre nós um poder de decisão, um poder de instrução, de orientamento. Não. Pelo contrário, o cristão é aquele que sabe ter as coisas e comunicar essas coisas como bênção. E esta é a tarefa que nós somos chamados no mundo de hoje. Entendam o que eu vou dizer. Como um cristão muito rico, necessariamente precisa se apresentar no mundo como alguém muito pobre. Não estou dizendo que tem que se fantasiar de mendigo. Tem que se apresentar como alguém que demonstra que a sua vida não depende dos bens, mas depende de quem é a fonte dos bens, o próprio Cristo. Este é o desafio. O desafio é saber viver de maneira rica a pobreza evangélica. Quem consegue fazer isso, eu tiro o chapéu. Porque isso é o que se espera como tarefa para nós nos dias de hoje. E quem dera aqui que não, cada um de vocês agora na volta das férias pudesse comunicar às pessoas esta grandeza, que aquilo que para nós é o valor supremo e absoluto é a vida com Jesus, é a amizade com Ele. Quem dera pudéssemos demonstrar com o nosso modo de ser que as coisas do mundo e os bens não contam, mas o que contam é o fato de que nós somos destinados a abraçar um futuro que não acabará. O que vai acabar, ou o que pode acabar com o nosso futuro, é o pecado. Ou seja, o não saber transitar entre os bens do mundo. E usar os bens do mundo para outros fins que não aquele de alcançar o céu. E de não aquele de ajudar os irmãos também a alcançar o céu. Se nós desvirtuarmos isso, nós estamos em um problema muito grave. Mas se somos capazes de viver segundo Cristo e os critérios de Cristo, agora nós somos, ao mesmo tempo, a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre.
Pobre no sentido que as coisas do mundo não me dizem nada. Ou seja, elas estão aqui a serviço, basta. Rico porque a única coisa que interessa é Jesus. A ponto que se tiver que renunciar tudo por Cristo, renunciaremos. É isto. É isso que se espera de nós. E esse passo pode ser muito difícil, sobretudo dentro desta cultura. Por isso que digo, desta cultura atual, não? Por isso que digo que, para nós hoje, a nossa tarefa é mostrar para o mundo esta pobreza evangélica, no sentido de que os bens estão aí e tudo bem. Ter ou não ter não muda nada. Mas não ter Cristo ou ter Cristo agora sim. Isso pode transformar a vida de alguém. E quando somos capazes de, no meio das realidades, dar esse testemunho, agora nós passamos a viver a vida nova. E é por isso que São Paulo também vai dizer de renovar a nossa mentalidade, de viver como homens novos, mulheres novas, de buscar do céu, aquilo que é próprio da nossa vida. E aí vamos ser felizes e tranquilos. Poderemos transitar entre as coisas do mundo com muita responsabilidade. Ou seja, você que tem grandes bens, poderá cuidar dos seus bens com grande zelo, mas não porque eles mandam em você, mas porque você é livre diante deles. E eles estão orientados para um outro fim. Mesmo se você tem poucas coisas, poderá cuidar com responsabilidade dos bens que Deus te deu. E tudo isso é que abrirá o caminho para a eternidade. Tudo isso significa buscar ou construir tesouros no céu. E saiba, e termino com esta última frase, que um dia você prestará conta de tudo, viu? Prestará conta de tudo para com Deus. O que você fez dos bens que você recebeu? Deixou eles dominar a sua vida? Ou utilizou segundo o critério evangélico inteligente? Usou os bens para o prazer, para a corrupção, para acumular? Ou utilizou os bens para que você pudesse alcançar a salvação e os seus irmãos também? É uma pergunta muito bonita, é muito séria. Que queiramos no dia de hoje viver esta pobreza evangélica, não deixando que as coisas do mundo nos escravize, mas nos libertemos usando os bens segundo o critério que Deus nos concede para nós homens, para a nossa salvação e assim construir, portanto, a graça do reino dos céus, ou do céu que nos espera. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.